9 de maio é o aniversário da rendição da Alemanha nazista. A gente tem aqui Russian Today notando isso, como o aniversário da rendição se tornou o principal feriado nacional da Rússia moderna. O dia não é apenas uma celebração do triunfo militar, é uma celebração da vitória sobre a morte, professor. Esse tema que eu vou falar hoje daria até para ser um fala aí, professor, mas como ninguém perguntou, nós pautamos como notícia, mas é a notícia do mundo hoje. Só que o Ocidente, ninguém comemora o 9 de maio. E o que é o 9 de maio? O 9 de maio é o dia da rendição incondicional da Alemanha nazista perante o Exército Vermelho da União Soviética. Claro que a assinatura tinham representantes, marechais, generais da Inglaterra, da França, da Alemanha não, e dos Estados Unidos. Mas a rendição, ela se deu, veja essas imagens fantásticas que o Alan conseguiu. Eu já assisti esse desfile, se vocês puderem assistir, no Russia Today, você clica lá, tem uma área que você assiste 1 hora e 20 minutos, é um desfile maravilhoso que acontece ininterruptamente desde 1946, o ano seguinte, porque 45 foi a rendição. Então, a Segunda Guerra foi vencida por uma aliança dos comunistas da União Soviética com os Estados Unidos, com a França e com a Inglaterra. Então não é uma vitória só da União Soviética. No entanto, se não fosse essa frente oriental, né, a frente do leste, porque o Hitler, a partir de 41, ele invadiu, passou por cima da Polônia, da Ucrânia e entrou na União Soviética. Porque o objetivo dos nazistas era acabar com a União Soviética. Eles são profundamente anticomunistas. E aí a União Soviética foi o país que mais perdeu pessoas. 25 milhões de cidadãos soviéticos, não tinha especificamente cidadão russo, ucraniano, tudo era soviético, né? Eles, então, não é que eles são os grandes vencedores, eles foram os responsáveis, os grandes responsáveis por essa vitória. Eles é que chegaram em Berlim primeiro do que a frente oriental, que vem vindo, né, lá da França, eles foram chegando em Berlim. Quando é que o Exército Vermelho entra em Berlim? 3 de maio. 3 de maio, 6 dias antes da rendição, eles inclusive hasteiam a bandeira do Partido Comunista da União Soviética lá em cima na estátua que fica no prédio do Reichstag, que é o parlamento alemão. Quando eu falo 9 de maio, a assinatura da rendição ocorreu no dia 8. Mas a data, ela entrou em vigor porque os comandantes militares nazistas que se renderam, eles pediram 12 horas de prazo. Tem pessoas que falam que não conhecem história, falam que era 9 de maio por causa do fuso horário, não tem nada de fuso horário. Eles pediram 12 horas para que as ordens para a rendição chegassem em todas as partes onde tinham tropas nazistas, né? Então essa é a explicação. O dia, a assinatura física é 8, mas o dia que pararam os conflitos, porque no dia 8 estava tendo conflito ainda, mesmo eles assinando, ainda teve escaramuça, né? Porque o conjunto dos nazistas, das tropas, não sabiam que os seus comandantes haviam se rendido. Então, agora, eu quero explicar também, por isso que eu falei que pode ser que demore um pouco, tem 2 datas da rendição. Uma 7, outra que é 8, que começou a valer em 9. Por que a 7? A 7 foi uma manobra, né, do Eisenhower, que era o comandante das forças aliadas, mesmo sabendo que havia uma consonância com a União Soviética, ele também era um grande anticomunista, então ele tratou de fazer um joguinho de cena na cidade de Reims, que fica na França. Era uma cidade ainda ocupada pela Alemanha. Eles então fazem lá um jogo de cena, pegam um general subalterno, não é, para assinar a tal rendição. Quando Stalin fica sabendo disso, ele fala: isso não vale.
nós vamos fazer, isso estava combinado na última reunião dos três grandes, né, que é Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. A França, o líder da resistência, estava no exílio, que é o general Charles de Gaulle. Ele não participa dessa reunião dos três grandes porque ele não estava no poder. A França estava ocupada pelos nazistas. Então, o que vale é a assinatura do dia 8. E, bom, acho que acabei falando muito, mas eu poderia até ler São 5 linhas da rendição, mas fica para outra hora. Eu quero dizer que nesse momento, na praça, não, já aconteceu lá, às 6 horas, foi às 10 horas de Moscou, aqui eram 4 horas da manhã. O Putin fez um discurso, amanhã a gente pode repercutir aí a essência do discurso, muito aplaudido, a popularidade dele está elevadíssima na Rússia, né? Então isso é o 9 de maio, tem 2 datas. Qual a data que o Ocidente comemora? Se não comemora o 9 de maio, muito menos o 7. Eles comemoram o dia 6 de junho. O que é 6 de junho? É o dia do desembarque aliado nas praias ali da cidade da Normandia, na França. 6 de junho de 1944. Aliás, mês que vem vai fazer 80 anos, vocês vão ver quanto barulho eles vão fazer no sentido de, olha, nós é que somos os vencedores. Então, 9 de maio eles não comemoram, eles vão comemorar bastante o 6 de junho. É isso, Thalita. Se ficar alguma dúvida, a gente volta com outro tema depois. Vamos então agora para a nossa grande notícia e a efeméride do dia, que vem da Europa.